Fala, investidor de criptomoedas, estamos hoje para poder fazer algumas atualizações aqui, beleza? E hoje iremos falar sobre a WIF, né? Moeda aí, e tipo assim, ela chegou a um fundo do poço e quem souber aproveitar o hype dela na alt season, com certeza vai ganhar muito dinheiro. Então eu vou fazer aqui uma análise específica dela, já que eu também entrei, certo, em compra com ela, beleza? Mas antes disso, vamos olhar aqui esse gráfico especificamente, porque as altcoins e também o próprio Bitcoin em si está começando a subir o preço. Alguns vídeos atrás eu mencionei para vocês sobre a liquidez, né? E justamente sobre uma demanda específica de acumulação de endereço. E as baleias estão comprando massivamente. Aqui nesse gráfico você consegue ver uma grande, né, entrada de acumulação de endereço aqui, certo? Comprando Bitcoin e outras criptomoedas. Outro gráfico importante, né, que eu dei pesquisando é o B-Geometrics. O que é o B-Geometrics comparado ao Bitcoin e o crescimento do M2 global? Nada mais é que você perceber quando o M2 aumenta, o Bitcoin tende a acompanhar esse movimento. E aqui justamente pelas premissas, né, da descrição você vai perceber. O gráfico de crescimento da oferta global da moeda M2 mostra o crescimento da oferta de moeda das 21 principais bancos centrais em relação ao preço do Bitcoin e compara aos valores de um ano atrás. Se a liquidez global está aumentando, significa que os principais bancos centrais estão disponibilizando mais dinheiro para seus países. Eles fazem isso reduzindo taxas de juros ou comprando títulos do governo e outros títulos para aumentar a oferta da moeda. Se compararmos o preço do BTC com taxa de crescimento M2 dos bancos centrais, Fed, o ECB, EBOC, etc., observa-se que o Bitcoin se move junto com a taxa de crescimento da oferta da moeda M2. Historicamente, os mercados de alta do Bitcoin coincidiram com a expansão da liquidez global. E aqui nesse gráfico você vê notoriamente o crescimento atualmente. Estamos aqui em torno de 4,81 M2 Growth YoYo, né, que é o crescimento do M2. Né? Quando nós aproximamos o gráfico, a gente começa já a perceber a movimentação, certo? Tanto do M2 quanto do BTC. Ó. O BTC tá aqui, ó, tá na linha preta aqui, ó, e o M2 aqui na linha azul, beleza? E isso aqui é importante porque você começa a ver aí justamente o porquê das altcoins começaram a aumentar recentemente, beleza? Isso é um fator importante. Agora vamos para cá para algumas questões aqui. Não sei se vai aparecer aqui algo interessante. Aqui é só notícias específicas de outras moedas, ó, XRP, etc. Deixa eu ver aqui outras coisas. Aqui é um dos maximalistas do Bitcoin, é Max Case, né? Para quem não conhece, que fala sobre o quê? Aqui confirma que a China está ativamente preparando, né, uma entrada de Bitcoin e criptomoedas. Vamos notar lá no gráfico da WIF, né? Para quem tem a WIF, se prepara aí para essa análise. Ó. Acabamos de romper aqui uma LTB, interesse de baixa, e essa LTB é importante que você note agora essa entrada aqui, ó. Quem for entrar agora comprado nessa moeda, estamos indo para essa zona aqui específica, né? Para buscar justamente essa zona aqui de resistência. Buscando essa zona aqui de resistência, não vai ser agora, certo? Vai demorar um pouco, mas nessa região, aqui é onde precisamos fazer aqui uma validação, certo? De fundo. Temos que ter um fundo validador. Enquanto isso, o mercado está otimista, está começando a subir agora, né? Isso já faz algumas horas, beleza? E depois que chegar a subir essa zona aqui de suporte, né? A gente pode esperar ela a começar a alavancar para essa zona aqui, ó. Essa zona aqui, ó. Por quê? Até então, o que é que você pode notar referente a esse gráfico? Justamente nessas zonas aqui, ó, nesse gráfico, o VPVR, nesse indicador, denota aqui uma grande negociação acontecendo ao redor nessa linha vermelha, certo? E essa linha vermelha é justamente o processo que tem maiores negociações acontecendo nesse exato momento. Isso é tão impressionante que para exatamente aqui nessa zona aqui de suporte aqui, ó, que era uma resistência anteriormente, né? E agora virou suporte. Tanto na LTB era uma resistência e agora está chegando a pular, né? Ficar acima, né? Ficar acima dessa zona aqui, ó. Aqui você consegue perceber com mais notoriedade, ó.
justamente quando a gente se aproxima, a gente vê o processo de negociação acontecendo com muito mais facilidade. A gente vai se aproximando e vê os gráficos mais perto, né, em relação ao gráfico, beleza? Deixa eu ver aqui se eu consigo botar aqui um gráfico aqui de um dia, para vocês terem uma noção aqui de como é que altera, né, o gráfico do VPVR. Olha aqui no gráfico diário, ó, uma grande, né, aglomerados de negociação acontecendo aqui em torno dessa área aqui, ó. E essa área aqui representa justamente o processo de a gente comprando o ativo e está acumulando. Aí um processo agora de acumulação. Rompemos a CLTB, que era importante romper a CLTB, e justamente nas Fibonacci podemos ainda esperar por essa 0,786, né? É uma Fibonacci aqui de recuperação de uma resistência atualmente. E chega a bater um dólar. O mais importante que você deve fazer agora é o quanto você está disposto a esperar que esse ativo vá bater um dólar. Ele é possível bater um dólar? Com certeza. Se nós olharmos lá o preço lá da Jeco, né? A Jeco, que é um catalisador, né, de moedas também, que ele mostra justamente capitalização de mercado entre 556 milhões de dólares, né? Uma avaliação totalmente diluída, né, de mesmo valor. O volume de negociação 290 milhões, né? Acontecendo. Deixa eu ver aqui mais. Fornecimento circulante, pessoal, do total é que é grande. Ó. Isso aqui é que deixa um pouco um pé atrás nessa moeda. Então essa moeda aqui não vai servir para você brincar com ela de longo prazo, não. É você realmente esperar uma alta valorização dela e já depois vazar, beleza? Porque ainda tem muita moeda para poder ainda ser jogada, né? Ser distribuída. Isso que gera inflação na moeda. E a moeda passa a valer menos por conta disso, porque despeja do mercado e ela vai valer cada vez menos enquanto não tiver o total sendo diluído dessa moeda, né? É o que eles fazem. Normalmente, quando o mercado está aqui em baixa, quando ele vai ser distribuído, pode ser distribuído tanto lá na frente, né? Pode ser distribuído tanto pela metade do caminho, mas até lá já foi aqui diluído 556 milhões. Né? E agora, nesse certo momento aqui, eu prefiro comprar nessa moeda aqui. Ó. E como eu acho, né, tem a probabilidade muito forte de ela chegar a bater um dólar, e aí nessa região aqui, ó, com certeza você já vê aqui uma alta valorização para ganhar, beleza? Você pode ganhar muita grana com ela aqui, ó, nesse momento. Ó. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui o valor de um dólar. Bem aqui, ó, olha o tanto que pode chegar de valorização. Só aqui, ó, 137,31, né, só nesse processo de valorização desse ativo aqui, ó. Aí se você chegar e esperar um pouco mais, podemos esperar aí, sei lá, e ir mais a fundo, né, para ganhar um pouco mais de rentabilidade. Vamos supor que você espere que ela chegue em torno aqui dos 3 dólares, né? É possível? É possível. Pode chegar aqui, ó, a 641%, beleza? 641%, galera, é muita coisa de valorização, beleza? Nesse outro gráfico aqui do TradingView, aqui é onde você consegue ver com muito mais proximidade aqui no gráfico de 3 horas, ó, o rompimento da LTB. O rompimento da LTB é importante. E agora veio subir, né, nessa zona aqui, ó, fazendo aqui uma leve subida de preço, certo? Em ascensão. Quando nós aproximamos mais o preço, vamos ver se eu consigo botar aqui no gráfico de 4 horas para você ter uma noção do que a gente pode ver, né, desse ativo melhor, certo? De forma mais historicamente falando. Aqui você vê no gráfico, eu criei aqui alguns retângulos, né? Um retângulo verde, que é um cenário onde ela faz uma alta, e depois tem um retângulo vermelho, onde ela faz uma correção. E logo em seguida, outro retângulo verde, que faz uma nova subida de preço, e depois aqui o processo aqui de acumulação, de indecisão, de incerteza, e depois que ela chega aqui a um ponto X, e agora despeja, criando um grande retângulo vermelho aqui, que foi justamente aqui um cenário de maior queda, né, de quase 90%. E agora nessa ascensão aqui de preço, você consegue ver aqui naturalmente que está começando a se recuperar, né? Essas recuperações são importantes para poder
A galera que comprou, por exemplo, aqui nessa zona aqui, ó, ela não pode vender, beleza? Eu esperaria elas voltar para cá e, consequentemente, alavancar um pouco mais o preço aqui para depois vender. Eu não venderia já se estivesse vendendo aqui, ó, tá em prejuízo, né? Mas vamos ver aqui a outra situação interessante, que é os volumes, ó, as questões do volume. Deixa eu ver se eu consigo botar para cá para aparecer aqui no gráfico para vocês. Aqui, ó. Nessa zona aqui, ó, o que é que você percebe? Ó? Grande processo de volumes acontecendo aqui ao redor dessa área aqui, ó, beleza? Tanto em cenário de alta quanto em cenário de queda. E bem nessa parte aqui do final, ó, ao todo, né, que foi dessa região para cá, ao todo, temos aqui uma grande, esse grande volume aqui, essa grande barra de volume aqui, né? E depois, na incerteza que veio diminuindo, ó. É justamente que nós devemos perceber o comportamento dos investidores, ó. Se temos um processo de incerteza de mercado aqui, ó, o processo de volumes de barra diminui aqui, ó. Começa a ter aqui uma certa diminuição aqui, ó. Aí diminui, até chegar aqui uma grande demanda, né, da certeza de queda de maiores volumes em vermelho, que representa aqui a força vendedora, né? Aí despejando aqui o mercado, ó. E bem nessa parte aqui atual, ó, aonde estamos começando a ver uma reversão de força compradora, aqui nessa zona. Tanto é, nós podemos agora perceber aqui, ó, em cenários de compra, né, do estocástico lento, justamente em cenário que podemos aqui alavancar, ó, certo? Um DCA excelente aqui para poder fazer o nosso tipo de DCA com essa moeda, ó. Aqui, ó. Tendência de alta é excelente para poder fazer trade também, ó. Aqui, ó, abaixo de 20, compra, né? Aí acima, vende. Aí depois compra de novo, aqui, ó. Por quê? Porque está começando a ter uma reversão. Se tem uma reversão de LTA, de LTB para LTA, o estocástico lento é a melhor opção para poder fazer aqui umas operações bem básicas, né, em relação a ele, beleza? Aí você vai, ó, faz aqui o processo aqui de novo, ó. Olha que interessante, ó. Como ele é perfeito, né? A movimentação perfeita de compra e venda. Aqui você faz aqui, ó, a venda aqui, depois de novo, ó, compra aqui, ó. E depois agora faz aqui esse processo de venda, consequentemente vai ter aqui um leve retorno aqui nessa seção para poder depois passar dessa zona aqui de resistência aqui, ó, beleza? Agora muita gente espera que chegue nesse valor aqui, né? E próximo aqui dos $1. $1 eu acho bastante possível, para essa moeda alcançar, beleza? Acho bastante possível. E para quem tá ligado, acompanha a moeda, certo? Acompanha as moedas, você consegue ver aqui o processo de queda, né? Ó, chega a ser absurdo, mas quando tem um processo de alta, em moedas de low caps, você consegue ter, ó, em torno de 100% no mínimo. Olha o tanto dessa valorização aqui, ó, que foi mais íngreme, né? Mas bateu 142%, ó. 142%. Isso é muita coisa, pessoal. E as quedas delas, ó, quase ó, menos 34% e menos 87%. Beleza? Só para vocês entenderem um pouco sobre a moeda da WIF. Beleza? E você? Tem WIF? Comenta aqui embaixo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta aqui. Beleza? Me diga aí uma outra moeda que eu posso fazer aqui, um tipo de análise específica para esse token. Beleza? Tamo junto e até a próxima.